Olá pessoal, vamos à segunda revisão do curso de Tecnologias Web. Bom, nessa revisão a gente vai falar um pouquinho da linguagem HTML. Deixa eu colocar a caneta aqui. Da linguagem HTML, falar sobre formulários em HTML, são aqueles formulários que a gente preenche e envia os dados para o servidor. Acessibilidade na web, alguns recursos de acessibilidade. E folhas de estilo em cascata, que são as folhas de estilo para formatação do conteúdo na web. Bom, HTML, linguagem de marcação de hipertexto, na verdade é uma linguagem que a gente marca o nosso texto ou marca as informações para gerar conteúdo para a internet. Essa linguagem HTML é o principal gerador de conteúdo para a internet. A extensão do arquivo HTML pode ser .html ou .htm. Vai gerar uma série de documentos aí que vão ser exibidos pelos navegadores web. Bom, ele é constituído de tags. Então, para formatar, para fazer o nosso documento HTML, a gente vai usar de algumas tags. As tags utilizam esse símbolo para início e esse para fim da marcação da tag. Então a gente tem três tipos de tag. Tags de abertura, de fechamento e tags pontuais. As tags de abertura são utilizadas juntamente com as de fechamento. Então a gente abre uma tag, coloca a informação que vai sofrer influência da tag e fecha a tag. As tags pontuais são tags, por exemplo, de inserção de imagens, que a gente não vai ter esse texto ou essa informação que vai sofrer influência. Essa tag serve, por exemplo, para inserir uma imagem ou pular uma linha e não precisa influenciar nada mais que isso. Ela executa uma ação e pronto. Então, a abertura e o fechamento da tag é feita de uma vez só. Um exemplo de uma tag HTML. Essa é uma tag de link. Então, abertura da tag. Aqui eu tenho as propriedades da tag. No caso aqui eu tenho uma propriedade href, que é de referência, de um link para uma outra página. A informação que vai ser exibida na página posterior à abertura da tag e o fechamento dessa tag. Estrutura de um arquivo HTML. Então, o arquivo ele é composto por um doctype, que é o tipo de documento. Aqui a gente vai falar mais sobre esse tipo de documento. Ele é um padrão para a versão 5 do HTML. Então, para cada versão a gente tem um tipo de documento diferente aqui. Depois, aqui as principais partes, que é o head, que é o cabeçalho da nossa página, e o body, que é o corpo da página. O cabeçalho a gente vai definir algumas coisas como o título da página, as folhas de estilo que vão ser utilizadas na nossa página, scripts, esse tipo de informação. E na tag body é a página em si, as tags que a gente vai utilizar para exibição de conteúdo na página. Aqui um exemplo de um código em HTML, ou seja, de um documento em HTML mesmo. Tem o tipo do documento e abro a tag HTML. Fecho ela aqui. Então, toda a página HTML tem que estar compreendida dentro dessa tag HTML. Dentro dessa tag eu tenho duas principais tags, que são a head e a body. A head, como eu disse, é o cabeçalho. Nesse caso, eu estou definindo um título para esse cabeçalho. Utilizo a tag title. E o tipo de codificação de caracteres, o TF8, porque a gente vai estar escrevendo em português, e português tem acento, tipo o I com acento agudo, e para não ter problema, a gente utiliza esse charset, que é o TF8, que ele suporta a acentuação. Dentro da body, eu tenho algumas tags HTML, que eu vou definir o conteúdo da minha página.
vamos falar um pouquinho sobre links em HTML. Os links são aqueles textos em que a gente clica, ou texto ou imagem, né? Que a gente clica e sai daquela página e vai para outra página HTML. Então aqui eu tenho uma tag de link, como eu já mostrei anteriormente, só que aqui eu tenho só a propriedade como evidência. Então, eu tenho aqui um caminho de algum HTML que eu vou querer que seja seguido quando eu clicar nesse link. Então, quando eu quiser algum documento do meu site seja aberto quando eu clicar nesse link, alguma outra página HTML, eu vou colocar o nome dessa página, ou a localização dessa página no meu site. Quando eu quiser abrir um outro site, como por exemplo, esse site.com.br está fora do meu domínio, ele não faz parte do meu site, eu tenho que colocar o endereço completo, http:// e o endereço completo desse site. Bom, falar um pouquinho sobre inclusão de imagens em HTML. Aqui a gente tem uma tag de título, que é H1. Como a gente sabe, as tags H são tags de título em HTML. A gente tem da H1 até H6, onde H1 é a tag mais importante, o título mais importante, maior letra, e aí vai diminuindo até o H6. A tag P, que é a tag de parágrafo, onde a gente tem cada tag P que a gente abre e fecha corresponde a um parágrafo da nossa página. E aqui eu tenho a tag IMG, que é a tag de imagens, onde eu coloco aqui nessa propriedade src o caminho dessa imagem. Eu poderia colocar esse caminho de imagem como sendo uma imagem de outro site. Eu colocaria o site completo e aí o caminho da imagem. Outras duas propriedades para trabalhar com imagem é altura e largura, height e width. Então aqui eu estou falando que a altura é de 305 pixels, ou seja, pontos de tela, e a largura 400 pixels. Depois de inserir essa imagem, eu tenho um parágrafo explicando essa imagem que está em itálico, por isso a tag I. Vamos ver agora, falar um pouquinho sobre as tabelas em HTML. Bom, a gente consegue formatar o nosso conteúdo em HTML dentro de tabelas, para exibição de informações que sejam pertinentes ser exibidas tabuladas. Então a gente tem a tag table, aqui eu coloquei a propriedade border igual a 1, só para a tabela aparecer, para ela ficar com uma borda entre suas células. E a gente tem a tag tr, que vai criar novas linhas nessa tabela, de tr de table row. Row é linha e table a tabela. E aqui td vai criando as colunas. Nessa primeira linha eu tenho uma tag td só. Nessa segunda linha eu tenho duas. Na terceira linha também tenho duas. Por que nessa eu tenho uma só? Porque aqui eu tenho uma propriedade co-span em que eu estou definindo que essa minha coluna vai ocupar o espaço de duas colunas. Eu poderia fazer essa coluna ocupar o espaço, por exemplo, de duas linhas. Tem como eu formatar essa tabela de várias maneiras. Então, dependendo da necessidade, a gente vai utilizar esses co-span e row-span para formatar nossa tabela. No HTML a gente tem listas também, ordenadas e não ordenadas. Aqui está um exemplo das listas, do uso das listas ordenadas. Eu tenho um título aqui chamado lista ordenada, e a primeira lista minha é a lista numérica. Eu tenho 3 tipos de lista ordenada, na verdade. Type igual a 1, o número 1. Eu vou estar ordenando essa lista com números cardinais, com o número 1, 2, 3, 4, 5 números arábicos. E aqui, se eu coloco o type igual a i, eu vou estar utilizando os números em algarismos romanos. E se eu coloco type igual a eu vou estar ordenando essa lista
com ordem alfabética. Então, a tag da lista é a tag OL, de Ordered List, lista ordenada, e as tags LI vão criando novos itens, list items. E automaticamente, nesse primeiro exemplo que é o número 1, esse primeiro item vai ter o número 1. Esse aqui, 2. Esse aqui vai ter o número I, e esse aqui, 2 Is, porque é o 2 em algarismos romanos. E aqui vai ser A e B, porque a gente vai estar ordenando em ordem alfabética. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre formulários em HTML. Aqui eu tenho um exemplo da estrutura de um formulário. Eu tenho um título aqui na minha página, não faz parte da estrutura do formulário, mas a partir daqui sim, tag form. A tag form, é obrigado no formulário estar dentro de uma tag form. E na tag form a gente vai fazer duas principais propriedades. Propriedade action, que é o que esse formulário vai fazer quando ele for submetido. Para onde vão as informações? Então eu defino uma página, ou defino um script, ou uma página em linguagem de programação que vai trabalhar com esses dados. A partir do momento que eu preencher e submeter esse formulário, ele vai enviar os dados para onde estou apontando no action. E o método de envio desse formulário. Opa. E o método de envio desse formulário. Nós temos dois métodos, o get e o post. A diferença é que o get a gente tem um limite do tamanho dos dados que nós estamos enviando. E o post nós não temos esse limite. A gente envia dados aí sem limite de tamanho. Então, se a gente quiser enviar uma imagem muito grande, um arquivo, a gente vai ter que usar o método post para ser enviado via formulário. Se for texto simples, tanto faz o get ou o post. Tanto faz nem tanto, porque a gente tem uma outra diferença. Quando a gente envia o formulário via post, as informações desse formulário vão via cabeçalho. A gente não enxerga essas informações em momento algum. Já no método get, essas informações aparecem lá no endereço da página, lá na barra de endereços do navegador. Então, dependendo do tipo de transmissão de dados que a gente está querendo, a gente vai usar o método get ou o método post. Dentro dessa tag form, a gente tem os controles do formulário, que são aqueles elementos em que o usuário vai digitar os dados e depois clicar lá em enviar, submeter, para que esses dados sejam enviados para o servidor. Então aqui a gente pode usar uma gama de controles e montar o nosso formulário com as informações que a gente quer que sejam enviadas. E aí a gente fecha o formulário com a tag form. Se por um acaso eu tiver algum controle de formulário fora da tag form, ele não vai ser enviado juntamente com os outros dados. Falar um pouquinho de alguns controles que a gente pode usar dentro do nosso formulário. Controle text. É um dos principais controles que a gente usa no formulário, que é aquele campo de texto limpo, de uma linha. Normalmente a gente vê esse controle chamado text em quase 100% dos formulários. Se a gente estiver preenchendo nome, e-mail, muitas informações se adequam a esse tipo de controle. A maioria dos controles utilizam a tag input para serem inseridos no HTML. E aí a gente tem a propriedade type. Na propriedade type, a gente vai definir que tipo de controle ele é. Nesse caso, um tipo text, um tipo texto de uma linha. O name, propriedade name, a gente vai usar para acessar esse dado depois que ele for enviado. Então, o servidor vai querer o nome digitado. Como que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nome acessando essa informação.
Essa propriedade value é o valor, ou seja, o texto que está digitado aqui dentro. No caso, quando eu escrevo a minha página web, e se eu quiser escrever algo nesse value aqui, o que vai acontecer? A minha página, assim que ela for aberta, já vai estar com aquele texto que eu escrevi no value. Já vai estar pré-definido no meu campo texto. Normalmente a gente deixa o campo em branco e quem escreve essas informações é o usuário. Então aqui eu digitei texto digitado, mas a tag está com o valor vazio, porque na hora que abriu-se o formulário, esse texto estava vazio. Outro controle muito importante é o controle submit, que é o botão que envia os dados para o formulário. Então, a gente também usa a tag input. Essa tag input, ela não é usada em todos os controles. Por exemplo, um controle de texto de várias linhas, que é aquela caixa de texto, ele não utiliza a tag input, ele utiliza a tag text area. E também não utiliza o value. Ele utiliza a abertura do text area com suas propriedades, name, etc. Aí, ele tem o fechamento dessa text area. E o texto que tiver entre a abertura e o fechamento é o texto que vai aparecer no controle. Bom, nesse caso, o controle submit utiliza a tag input e o type dele não é text, é submit, porque ele vai me gerar um botão em que, quando for clicado, ele vai submeter os dados do formulário. Ou seja, esses dados vão passar da minha tela para o servidor web, via GET, via POST. O via GET ele passa diretamente para a próxima página os dados. O POST ele passa via cabeçalho. No caso do value, do botão, do submit, a gente vai escrever aqui dentro aquilo que a gente quer que seja escrito no botão. Nesse caso, enviar dados. Então é importante que a gente defina esse value quando a gente estiver criando um formulário, diferentemente do input text. Por quê? Porque senão a gente vai ter um botão sem nada escrito aqui. E aí ninguém vai saber para que ele serve. Outro botão, também é um controle importante de formulário, é o reset. Ele limpa os dados do formulário. Vocês já devem ter se deparado na internet com algum formulário, você preencheu, tem lá o botão enviar e o botão limpar. O botão limpar é esse aqui, input type reset. E aí no value também eu coloco aquilo que vai escrito no botão, limpar dados. Só que ele tem uma particularidade. Ele não simplesmente limpa os dados do formulário. Suponhamos que eu iniciei esse texto, esse campo texto, com um valor digitado aqui. Quando eu alterar esse valor e eu clicar no botão limpar dados, ele não vai simplesmente apagar aqueles dados do campo de texto. Ele vai voltar os dados do campo de texto como eles foram definidos anteriormente. Então, mesmo que eu faça as alterações aqui no texto, quando eu clicar no botão Reset, ele vai voltar para o texto que eu defini no value inicial. Então, Reset, ele reseta o formulário para sua forma inicial e não simplesmente limpa os dados do formulário. Nós temos outros controles de formulário, que são o checkbox. O checkbox a gente utiliza para listas, para selecionar listas de informações, em que a gente pode selecionar nenhuma, uma ou várias informações. Então aqui, no caso, quais são suas frutas favoritas? Eu posso selecionar várias frutas favoritas, posso não selecionar nenhuma delas, posso selecionar todas elas se eu quiser. Então ele é um controle mais livre. Mais livre, por exemplo, que o radio. Esse controle radio ele serve para a gente selecionar uma das opções. Então ele é muito utilizado em formulários onde a gente preenche lá o sexo, masculino e feminino. Nesse caso, uma pergunta pertinente aqui em cima seria:
qual a sua fruta favorita. Então você teria que escolher uma. Ou qual dessas frutas é a sua favorita. Aí você obrigatoriamente teria que escolher uma dessas frutas. Aqui a gente tem um outro controle, que é o controle Select, muito conhecido como Combo Box. Esse controle, ele cria para nós um menu com algumas opções. Como eu tenho aqui 3 opções de nome, e eu teria que escolher uma só dessas opções, muito parecido com o controle Radio, só que com outro formato. Existe também o controle Select, que é o Select Multiple, em que a gente pode selecionar nenhuma, uma ou mais informações dessa lista. Muito parecido dessa vez com o controle Checkbox. Então, só que esse controle ele tem uma aparência mais de menu mesmo. E a sua codificação é diferente da codificação dos demais. Falar um pouquinho de acessibilidade na web. Existe um projeto da W3C, que é a instituição que padroniza as tecnologias de web, chamado WAI, Web Accessibility Initiative. E ele existe desde 1997. Então eles publicam algumas diretrizes de acessibilidade, como boas práticas de acessibilidade para um site, para que ele possa ser visualizado, para que ele possa ser visitado de forma confortável por uma gama maior de pessoas. Então esse é o objetivo da acessibilidade. Facilitar a navegação e que esse site seja visualizado por um número maior de pessoas. Na linguagem HTML, a gente possui alguns elementos de acessibilidade. Então, quais são alguns desses elementos? Descrição de imagens. Então, essa imagem aqui abaixo, ela tem um exemplo de uma descrição de imagens. Por exemplo, uma imagem do Google, em que a gente tem, quando a gente deixa o mouse repousado por um certo tempo em cima dessa imagem, ele vai aparecer para nós uma descrição. Essa descrição não serve só para a gente entender melhor a imagem. É um recurso de acessibilidade, pois há navegadores que têm um recurso de leitura da página. Leitura em voz alta mesmo. Então, esses navegadores leriam essa informação para um deficiente visual, por exemplo, ou para alguém com dificuldades visuais. Então, se a pessoa não está conseguindo distinguir as cores ou enxergar muito bem a imagem, a gente tem um recurso para descrever essa imagem para que essa pessoa se sinta mais confortável ao acessar o site. Descrição de tabelas também é outro recurso que a gente tem de acessibilidade. Nós temos tabelas com informações e a gente pode colocar essas informações em uma descrição e essa descrição pode ser lida por um desses navegadores com esse recurso. Não são todos os navegadores que têm esse recurso, mas normalmente pessoas com dificuldades visuais utilizam esse tipo de navegador. Nesse primeiro recurso, a gente utiliza nas imagens a propriedade alt, ALT. E dentro dessa propriedade a gente descreve a imagem. Nas tabelas é diferente. A gente utiliza a propriedade summary, que é a propriedade de resumo de tabelas. A gente tem também teclas de atalho, que seriam as teclas para acesso mais fácil a links, por exemplo. Então a gente define que um link vai ser acessado pela tecla A. Então quando alguém que tenha dificuldade em manusear o mouse ou alguma outra dificuldade, se digitar um A no teclado, vai acessar aquele link. Então, teclas de atalho para navegação na página. Vamos falar agora das folhas de estilo em cascata, ou CSS. Cascading Style Sheets. Folhas de estilo em cascata. Bom, foi criada pela W3C também e possui uma linguagem própria. Linguagem de descrição de folhas de estilo. Quais são os objetivos? Por que foi criada essas folhas de estilo em cascata? Bom, ela define um conjunto de
regras para formatação de páginas da web, separa o conteúdo da formatação e também tem a possibilidade da gente criar layouts utilizando essa linguagem. Mas o principal objetivo é esse aqui, separar o conteúdo da página da formatação, para que a nossa página não fique muito poluída. O código da nossa página, na verdade, ficaria mais limpo. Ele teria a sua formatação em uma certa linguagem, em um certo arquivo, em um certo local, e o conteúdo da página com as tags HTML no documento HTML em si. Bom, a linguagem é formada de regras, e as regras são divididas em seletores e blocos de declaração. Os seletores definem aonde essa regra será aplicada. No caso dessa regra aqui, color red e font width bold vai deixar o texto com cor vermelha e em negrito. E aonde que esse texto vai ficar com cor vermelha e em negrito? Nas tags H1 e H2. O próprio bloco de declaração é dividido em propriedade e valor. Então nós temos uma gama de propriedades nas nossas folhas de estilo e a gente define o valor para cada propriedade quando a gente quer formatar uma página. Bom, existem alguns tipos de seletores. Seletores são aqueles que definem aonde será aplicado o estilo. Seletor universal, que é um asterisco, que ele define que todas as regras que estiverem com esse seletor universal vão ser aplicadas a todos os elementos da página. Seletor de tipo, onde eu defino que as regras serão aplicadas a certos tipos de elementos na minha página. Por exemplo, esse exemplo anterior, onde eu defini que os tipos H1 e H2 vão ter aquela formatação. Isso é um seletor de tipo. Seletor de classe são seletores que eu defino o nome de uma classe para aquela formatação. Eu utilizo um ponto e o nome que eu desejo. Por exemplo, todo lugar que eu quiser que o texto fique verde, eu coloco lá eu crio uma classe chamada ponto texto verde. E aí eu coloco como regra color, green. Vai transformar aquilo em verde. E aí nas tags HTML, onde eu quero que isso seja aplicado, eu utilizo a propriedade de tag class e defino a classe como texto verde. Seletor de ID é aquele seletor em que as informações são aplicadas a apenas um elemento, porque o ID na página não se repete, e para definir na linguagem de estilos, eu uso uma cerquilha ou um hashtag antes do nome do ID. Seletor de pseudoclasse, a gente consegue definir informações especiais para certos tipos de classe, como, por exemplo, passar o mouse por cima de um link com o A:/hover. A aplicação da formatação de fonte, a gente tem um exemplo aqui, onde essa tag H1 e a tag P estão formatadas. Aqui está o nosso documento HTML com as duas tags. E aqui eu tenho o exemplo, o resultado dessa formatação. Por exemplo, background color azul. Vocês podem ver que a cor de fundo aqui está azul. Aqui no caso está cinza. Então, é assim que a gente consegue formatar o nosso texto utilizando seletores e a linguagem de folhas e estilos. Nós temos um exemplo aqui que uma página de web possui um elemento. E esse elemento possui um texto central e um espaçamento, dois espaçamentos na verdade. Esse espaçamento externo, aliás, o espaçamento externo é chamado de margem. E o espaçamento interno é chamado de espaçamento ou padding. E a borda do elemento, a gente usa as propriedades border. Para layouts em HTML, a gente tem os dois principais elementos, o div e o span. O div é o principal elemento onde a gente consegue criar esses blocos
para formatar a nossa página, para criar um layout. Então, cada bloco desse aqui, eu crio um div no HTML e formato ele no CSS. Tá joia? Muito obrigado, pessoal.